Olá, meninos! Hoje nós vamos iniciar um novo assunto. Vamos começar no caderno 2, capítulo 1, medida de ângulos, conceitos iniciais. Muito bem, primeira coisa que a gente pensa é o seguinte: o que vem na cabeça quando se fala de ângulo? Quando nós tratamos de ângulo, nós lembramos que existe a abertura de duas semi-retas que se encontram num determinado ponto. E esse ponto onde essas semi-retas se encontram se chama vértice. Então, para exemplificar, nós temos aí uma semi-reta que é representada pela letra A, lado A, e temos um outro lado representado pelo lado B. O encontro dessas duas semi-retas nós chamamos de O, que é o vértice, é o ponto de encontro delas. Então, como que nós vamos utilizar, qual a notação utilizada para representar este ângulo? Olha, quando estiver assim, você pode representar de duas formas: ângulo AOB, ou se não, o O com acento circunflexo B. Quando ela está nesta nomenclatura aqui, a gente pronuncia da seguinte forma: A, ângulo OB. E aqui, ângulo AOB. Tudo bem? Estou explicando isso aqui porque nós vamos usar muitas vezes as duas notações, tá? Aliás, durante todo o capítulo. Nós temos dois lados que é representado assim, o lado OA e o lado OB, representa com uma setinha em cima, e o vértice O. O outro exemplo aqui, é essa figura 2. Então, nesse texto aqui está dizendo exatamente o que eu já havia falado para vocês, tá? Então, em geral, como na figura anterior, usam-se 3 letras maiúsculas. Duas que vão marcar semi-retas, que estão representadas aqui pela letra B e pela letra A. O ponto de encontro delas, que é o vértice, que é representado pela letra O. Podemos representar da seguinte forma, a notação: ângulo AOB, ou se não, a ângulo OB, tá? Dessas duas formas. E sabemos que a medida do ângulo A, que a medida de A, ângulo OB, é igual a 30. Tudo bem? Então vamos lá. Uma outra forma de nomear um ângulo é usando simplesmente uma letra minúscula, ou se não, acompanhada de um acento circunflexo. Também é a notação, ou você escreve ângulo A ou representa com acento circunflexo, tá? Então aqui, nessas duas semi-retas, aqui nós temos o vértice, nesta figura o ângulo está representado por uma letra minúscula pela letra A, tá? Seria o ângulo A. Vamos falar um pouquinho de história, da história dos ângulos. Os babilônios, eles utilizavam um sistema de numeração de base 60. Então foi muito natural para eles dividir um círculo em 360 partes, o que nós chamamos de grau. O grau, por sua vez, ele pode ser dividido em 60 partes, então novamente igual um minuto. Então nós podemos dizer que um grau é igual a 60 minutos. E nós sabemos também que um minuto é igual a 60 segundos. Então, essa invenção do grau pelos babilônios, ela é utilizada até hoje. Então, olha, observem aqui, que eu até coloquei, vamos utilizar isso o tempo inteiro, um grau é igual a 60 minutos. Então, representando, o grau que é representado com essa bolinha em cima, os 60 minutos, que vocês já sabem, né, com uma aspas aí, uma linha, e um minuto igual a 60 segundos, tá? Isso aqui é muito importante, nós vamos utilizar bastante durante as nossas aulas. Aqui, gente, vamos tentar pensar no relógio. Então, quem tiver com relógio aí, olha para o seu, olha para o pulso, para a parede, onde tiver, e tentem imaginar o que está escrito aqui. Vamos lá, vou explicar para vocês. Como seria a representação de um relógio que marcasse 12h30? Então, nós sabemos que nós temos um ponteiro lá em cima, né? Lá em cima do relógio, no ponto 12, e sabemos que ele tem aqui, um pontinho aqui embaixo, no 6, correto? Então, vocês concordam comigo que no relógio ele estaria dando meia volta? Não é isso? Então, essa hora, ela é representada pelo ângulo 180, porque meia volta, tá? Agora, se o relógio
estivesse marcando meio-dia, então ele continua lá em cima, no pontinho lá em cima. Meio-dia e 45, ele rodou isso aqui, ó. Vou colocar um pontinho para vocês entenderem. Ele veio até quase finalizar, dar uma volta completa, meio-dia e 45. Ele, neste caso aqui, estaria representando o grau de 270 graus. Olhem no relógio de vocês que facilita. Nós vamos ter outros relógios aqui representando exemplos, representado em exemplos, que eu vou mostrar para vocês mais para frente. Bem, então como que o ângulo ele é medido? Nós já falamos, eu já falei para vocês que é em grau e ele é representado por essa bolinha aí, por essa simbolização. Em geral, quando nós vamos trabalhar com ângulos, nós utilizamos transferidor. Vocês vão encontrar dois tipos de transferidor. Nós temos o transferidor, que é esse aqui, ó, que é uma volta completa de 360 partes, e temos o transferidor de 180 partes, que é uma meia volta, né? Metade, é um semicírculo, tá? Então, ó, isso aqui, eu particularmente gosto mais de usar esse daqui, tá? Mas os dois tá valendo. Volta aqui. Olha só, no ponto principal, tá? Vocês vão colocar o ponto A aqui. Feito isso, vocês vão contar 0, 10, 20, 30, 40, 50. Quando chegar no 50, você achou o ponto C e vai traçar a semi-reta aqui, ó, formando assim o ângulo de 50 graus, tá bom? Muito bem. Agora, no segundo passo, nós temos aqui a classificação dos ângulos. Nós vamos dividir aqui, eu vou mostrar para vocês. O primeiro aqui é o ângulo reto. O ângulo reto é fácil, né, de entender. É o ângulo que forma 90 graus. Então, observem aqui, ó, na representação de um gráfico. É aquele que representa 90 graus. Lembrando que o V aqui é o vértice, tá? Trazendo para o nosso dia a dia, é um relógio, ó. Então, a hora está aqui em 3, meio-dia são os minutos. Então, 3 horas. Formou um ângulo reto aqui, ó, 90 graus, ok? O próximo ângulo é um ângulo raso. Já dei até um exemplo lá atrás, ó, falei que a gente falaria sobre isso novamente. Veja bem, ele está dando meia volta do relógio. Olha aqui, ó, meia volta, tá vendo? Então, ele forma um ângulo que nós vamos chamar de ângulo raso, 90 graus. Essa ginasta aqui, por exemplo, com a perna toda aberta, ela está formando um ângulo de 180 graus, tá? Que é o ângulo raso. Um outro ângulo é o ângulo agudo. O ângulo agudo, ele é menor do que 90, menor do que 90. Então, ele é representado aqui 45 graus, porque é menor do que 90, 27 graus, porque é menor, e 60 graus, que é menor. Aqui temos um relógio, nós já sabemos que quando dá 3 horas é 90 graus, certo? Então, de grau em grau, ó, aqui, ó, nós sabemos que em cada número aqui de 2 a 3 nós temos 30 graus, né? Aqui 60. Então, ele está representado pelos 60 graus. Então, se ele é menor, é um ângulo agudo. Olha um transferidor aqui, como eu mostrei para vocês. Quando você vem da direita para a esquerda, ele é representado pela numeração de dentro, ó. 0, 10, 20, 30, 40, 50. Quando é pela de fora, 0, 10, 20, 30, 40, 50 e assim até o 180. Nessa representação, ó, tá aqui o V, que é o vértice, ponto de origem do nosso transferidor, e ele traçou uma reta, começando do 0 aqui, ó, da direita para a esquerda, ó, 0, 10, 20, 30, 40, 50. 50 graus é menor do que 90, então é um ângulo agudo. O outro ângulo aqui é o ângulo obtuso. O obtuso, ele é maior do que 90 e menor do que 180. Então, vamos nessa representação aqui no transferidor de meio círculo. Observem, gente, olha só. Aqui começou do 0, 10, ó, 20, 30, 40, 50, 60, chegamos até o 120. Isso significa que nós temos o vértice, que é o ponto central aqui, uma semi-reta que está no 0 e uma semi-reta que está chegando no 120. Quando ele dá essa volta aqui, nós chegamos ao 120. Sendo que ele é maior do que 90 e menor do que 180, isso significa que ele é um ângulo obtuso. No relógio é a mesma coisa. Aqui, ó,
do 8 ao 9 é 30 graus, aqui 60, aqui 90. Se ele tivesse até o meio-dia em ponto aqui, seria 120, mas observem que essa reta aqui, ó, tá um pouquinho para cá, né? Por isso que no desenho foi representado por 110 graus, tá bom? Então é menor do que 90, aliás, desculpa, maior do que 90 e menor do que 180, o grau 110, tá bom? Por isso um ângulo obtuso. Ângulo giro. O ângulo giro é aquele que dá um giro completo de 0 graus a 360. Temos aí representando uma bailarina, né, que dá uma volta completa. Temos aí o planeta, né, a Terra, que está representada aí também dando a volta. E temos um relógio, que o relógio, para ele chegar ao meio-dia, para ele completar, ele estava no horário meio-dia aqui, o que ele fez? Ó, deu uma volta completa de 360 graus. Então, isso é chamado de ângulo giro. Muito bem. Aqui, ó, tem várias representações. Vamos tentar entender essas 6 representações aqui através de gráficos. É a mesma coisa que eu falei nos slides anteriores, né? Os tipos de ângulo, mas aqui está representado pelo gráfico, pelo círculo, na verdade. Então, vamos ver se vocês entendem. Nesse primeiro caso aqui, é o nulo. Um ângulo nulo tem valor igual a 0, tá vendo? Ó, no ponto início dele, 0. O ângulo agudo, eu já falei para vocês que ele tem valor entre 0 e 90 graus. Ele é menor do que 90. Então, aqui está representando 40 graus, tá? Neste segundo caso aqui, ó, é o 90 graus. Ele está representando um ângulo reto, porque ele forma um ângulo reto aqui, ó. Quarto caso, o ângulo obtuso é aquele onde tem um valor maior do que 90 e menor do que 180. Então, ele está representado aqui pelos 115 graus. Neste outro círculo aqui, ó, nós temos o raso, que é um ângulo que tem valor igual a 180. Olha aqui, ó, meia lua, ó, tá vendo? Do 0 ao 180. E neste último caso, ele deu uma volta completa, formando assim um ângulo de 360 graus. Aqui está representando também, ó, 30 graus, 90 a gente já sabe como que funciona, né? É um ângulo agudo. Aqui nós temos o maior do que 90, o vértice, V é vértice, e aqui a meia-lua, que é representado por 180 graus. Observem essa tela, olhem, analisem, tá? Eu expliquei, mas olhem os slides anteriores e tentem analisar para ver se vocês realmente entenderam cada desenho desse daqui, tá, gente? É muito importante que vocês entendam. Lembrem que essa é a primeira aula, são conceitos iniciais. Então, assim, são conceitos que nós vamos utilizar nas próximas aulas. Então, é muito bom que vocês entendam quais são os tipos, qual a medida que nós utilizamos, que é o grau, sabendo que 1 grau é igual a 60 minutos e que 1 minuto são 60 segundos. Então, são conceitos muito importantes, tá? Depois de analisar, desenhe no caderno de vocês aí um ângulo reto, um ângulo raso, um agudo e um obtuso, só para firmar conhecimento mesmo, tá? Muito bem, então nessa primeira aula, esse é o nosso assunto. Nós estamos iniciando a aula sobre ângulo, e para que vocês treinem, é muito importante que vocês adquiram o transferidor, né? Vou torcer aqui para que vocês tenham em casa, porque estamos aí na dificuldade por causa da pandemia. Mas às vezes tem um colega, um irmão mais velho que já usou, que possa emprestar para vocês, tá bom? Olha, um beijo, fica com Deus e até a próxima aula.